noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Boa, porque às vezes demora. Vamos lá, gente. Boa noite a todos. 7 horas em ponto, 19 horas no Brasil, 18 em Orlando e 23 horas em Portugal. Então, seja muito bem-vindo à nossa live. Vamos conversar hoje com uma doutora especialista em direito imobiliário, expert em contratos imobiliários, inventário, uso capião e regularização de imóveis. É fera. Vamos receber a doutora Thaisa Diala. Já tem algum tempo que a gente está em negociação para fazer a live e a doutora conseguiu encaixar aí o dia dela para esse dia. Tá? Antes de mais, agradeço aí por ter aceitado o nosso bate-papo. Por quê, doutora? A minha live é sempre voltada para o universo imobiliário. E quando eu encontrei esse assunto na bio, eu não tinha feito nenhuma live ainda sobre esse tema. Aí eu achei interessante, por isso que eu te convidei para a senhora explicar um pouco sobre essas diferenças. Espera aí, antes de mais, antes de continuar aqui, deixa eu dar uma boa noite aqui, uma turma. Nossa, já entrou muita gente. Quinho Correia, boa noite. Elton, boa noite. Lorena, muito boa noite. Jefferson Guerra, gerente. Val, Moisés, Geraldo, Juliana, Máxima Advogados, Adriana Advogada, a minha esposa também acabou de entrar, Dani Francisco, João, Elza, Eduardo, o Wellington Almeida Corretor, Rafael, boa noite, Rafael, Josias, Cris Consultoria Imobiliária, Manuela, Rafaela, Natália, Rafael de Oliveira. Vamos lá, boa noite, gente. Doutora, fala pra gente aí, além desse currículo extenso, fala um pouco para os nossos seguidores que estão nos assistindo, irão nos assistir, que essa live vai estar gravada no Instagram e no YouTube, de que cidade a senhora está falando aqui do Brasil, e fala um pouco da senhora, quando foi sua virada de chave para fazer direito e para se tornar essa referência aí no universo do direito imobiliário. A palavra é sua, doutora. Obrigada, Luiz. Primeiramente, boa noite a todo mundo que entrou, que está presente ou está assistindo a live gravada. Eu falo hoje de Balneário Camboriú, né, que é onde está a sede do meu escritório, mas a gente atende hoje online todo o Brasil e pessoas do exterior que estão comprando ou vendendo imóveis no Brasil. A gente hoje tem, com a tecnologia, graças a Deus, tudo muito online. Os tribunais hoje, os processos eletrônicos, a maior parte dos cartórios brasileiros, todos funcionando de maneira eletrônica. Então, tudo digitalizado, então a gente tem essa facilidade hoje, né? É verdade. Eu sou advogada, atuo exclusivamente com direito imobiliário. Hoje é a minha única, eu falo que parece pouco, mas é muito, né? Matéria do escritório. Além disso, sou sócia em uma contabilidade, e lá essa contabilidade a gente também presta serviços só para o ramo imobiliário. Então a gente atende corretores, advogados, engenheiros, arquitetos, construtoras, incorporadoras, todo mundo que atua de alguma maneira no mercado imobiliário. Assim como no escritório de advocacia, né? Que a gente atende muito corretor, construtora, enfim, todo mundo que atua nessa área. E lá no meu Instagram e um pouquinho eu tinha voltado para corretores de imóveis. Por quê? Porque com o meu tempo de advocacia, eu percebi que é um pessoal que é muito carente de informação, que os cursos técnicos de formação acabam sendo um pouco, deixando um pouco a desejar. E aí eu pensei, olha, é um pessoal que está precisando aqui ser informado. Por quê? Porque é uma galera que está na linha de frente do mercado imobiliário. É o pessoal que efetivamente movimenta o mercado, porque se não fossem os corretores, as construtoras não vendiam, as loteadoras não... Então, a gente, pensando muito nessa galera, em capacitar essa galera, eu comecei a produzir um conteúdo lá na minha rede social para eles. E hoje a maioria do público que tem lá são corretores e advogados que atuam aí de alguma maneira na área imobiliária, né? A gente tem um pouco de arquiteto, engenheiro, de certa maneira, todo mundo que está envolvido no mercado imobiliário faz um pouquinho parte do meu público ali no Instagram. E olha, por sinal, muito bom os seus conteúdos, rápidos e objetivos. Obrigada. Eu gostei muito de todos, sério, todos mesmo.
assuntos que a gente não aprende no CRESE, aprende no dia a dia, na porrada, mas a facilidade que você tem para falar faz com que aquela dúvida que a gente tem como corretor, como eu sou, é rápido. Em 60 minutos, máximo um minuto, você consegue passar a mensagem, a diferença. Cara, eu achei muito interessante. Então, quem não é inscrito aí no canal da doutora, vale a pena segui-la, porque vale a pena a instrução de graça. Então, gente, vamos lá. Obrigado pela apresentação. Então, ela está falando do Balneário Camboriú. A pauta de hoje, a gente vai falar sobre autorização, exclusividade, ou os dois. Um pouquinho de cada. O que eu percebo, Luiz? Esse tema, desculpa até se eu estou te interrompendo, né? Mas eu fiquei muito feliz com o convite, por quê? Porque autorização de venda e exclusividade são assuntos que eu percebo que para a maior parte dos corretores, eles tratam de maneira muito simples. Por exemplo, eu tenho autorização de venda, ou eu tenho exclusividade, então, ou eu tenho exclusividade para vender, ou eu não tenho. E a exclusividade, ela tem muitos detalhes, ela tem muitas nuances que deveriam ser do conhecimento do corretor e muitas vezes não são, porque acabam só avaliando essa questão mais superficial. Tenho ou não tenho exclusividade. Mas eles não sabem muitas vezes as implicações da exclusividade, os requisitos para essa exclusividade ter validade. E aí eu, lá no meu Instagram, vou vendo de tudo, né? Por isso que eu achei muito interessante a gente tratar desse tema. Também é um tema que eu nunca tratei em live. Então acho que a galera que estiver aí ou que assistir gravado vai poder aproveitar depois. Muito bem. O Bruno Mourão Imóveis escreveu assim: além de linda, é competente e tem um bom network. O Rafael Oliveira, ela expressa bem e sabe ensinar, e é verdade. Boa noite aí, Altiev advogada. Felipe, Regiane, Imóveis de Araxá, muito boa noite. Vamos lá, gente. A pauta de hoje é autorização, exclusividade ou os dois. Qual a melhor opção na intermediação na venda de um imóvel? Vamos entender as diferenças entre eles e o que significa cada processo. Doutora, explica para a gente aqui o que é uma autorização de intermediação, para a gente começar a fazer essas diferenças, doutora. Então, vamos lá. Tanto a autorização de intermediação quanto a exclusividade são documentos escritos, isso é muito importante de frisar. E qual que para que eles servem, né? Eles servem para provar a existência da contratação do corretor, tá? Esse é o que eles têm em comum. Os dois comprovam que a pessoa contratou o corretor para fazer aquela intermediação. Só que o que acontece? Eles têm finalidades diferentes, tá? Eu até anotei, fiz algumas pontuações aqui para tentar não esquecer de nada, tá? A autorização de mediação, ela é o quê? Um documento escrito, exigido pelo CRECI, para que uma pessoa possa o quê? Anunciar a venda ou a locação de um imóvel. Aí tu vai me perguntar, mas Thaisa, a autorização precisa ser escrita? E eu vou te dizer que sim. Eu sei que muito corretor não pega autorização escrita, às vezes para vender imóvel, só o cliente fala, não, tá aqui meu imóvel, pode colocar à venda. Só que a verdade é que lá na Lei 6.530 e no Decreto 81.871/78, que regulamentam a profissão de corretor de imóveis, tá muito claro que, eu vou até ler o artigo da lei aqui para o pessoal não ficar em dúvida. Fica à vontade, fica à vontade. Artigo 20 da 6530/78 fala assim: ao corretor de imóveis e à pessoa jurídica inscrita nos órgãos de que trata essa lei, que seria o CRECI, é vedado, olha como a lei é objetiva, é vedado anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja autorizado através de documento escrito. Ou seja, em regra, é vedado ao corretor anunciar qualquer imóvel que ele não tenha autorização escrita para fazer isso. Além disso,
Galera, pode ir anotando aí, ó. Além disso, lá no artigo 38 do decreto 81.871 de 78, fala o seguinte, e prestem muita atenção nisso, galera. Constitui infração disciplinar da parte do corretor de imóveis, ou seja, é grave, é uma infração disciplinar, anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja autorizado através de documento escrito. Então, assim, a autorização para vender ou alugar imóveis, ela tem que ser escrita, tá? O corretor, ele precisa ter essa autorização. Tá, Thaisa, e qual é a diferença ali da autorização e da exclusividade? É que a autorização, ela pode ser concedida a vários corretores ao mesmo tempo. Então, eu tenho um imóvel e eu posso autorizar o João, o Marcelo e o Pedro a anunciarem esse imóvel. Tá tudo certo? E se eu quiser parar essa contratação desse corretor a qualquer momento, eu também posso. Não há nenhum prazo que eu precise respeitar. E como não há exclusividade, o que vender primeiro, o que finalizar a negociação, em regra, receberá a comissão. Isso é muito diferente da exclusividade, em que em alguns lugares ela é chamada de opção. Né? Não sei se você já ouviu falar, mas alguns corretores chamam a exclusividade de opção. É a mesma coisa. A exclusividade, ela também precisa ser por documento escrito, só que na exclusividade, se o corretor... Ela só pode ser dada a um corretor, tá? Então, vamos lá. Na autorização de venda, eu posso autorizar vários corretores ao mesmo tempo para anunciar aquele imóvel para venda ou locação. Na exclusividade, não. A exclusividade, ela é sinônimo de preferência. Ou seja, eu escolho um corretor e dou a ele a preferência para negociar determinado imóvel para mim por um prazo. Aquele prazo que eu dei para ele, ele precisa ser respeitado. Se antes daquele prazo eu quiser desfazer essa exclusividade, esse contrato, essa autorização que eu dei para ele intermediar, né, de maneira privativa, eu estou sujeita a penalidades. Enquanto que na autorização de venda eu não estou. Então, assim, só para recapitular, a galera que chegou agora, a autorização de venda eu posso dar para vários corretores ao mesmo tempo, não tem exclusividade e eu posso cancelar a qualquer momento. Ah, eu desisti de vender meu imóvel, ou eu, enfim, não quero mais que fique com esse corretor, eu quero cancelar e eu quero dar exclusividade para outro. Não tem problema nenhum, não há penalidade nenhuma nisso. Na exclusividade, não. Na exclusividade, a gente concede um prazo para um corretor intermediar aquela negociação de maneira privativa e, caso eu queira cancelar antes do prazo, eu estou sujeito a penalidades. Então, já é uma diferença assim, muito gritante, né? O contrato de exclusividade... Pode falar. Doutora, deixa eu só tirar uma dúvida de um seguidor aqui. O Carlos Lemos escreveu o seguinte: doutora, a autorização escrita, feita, enviada por e-mail, tem validade? Pois é. Essa é uma pergunta que sempre surge, né? O que acontece, pessoal? A autorização escrita, primeiro, ela é obrigatória. A gente já viu isso no começo da live. Segundo, que ela serve como prova. Prova de quê? Prova de que aquela pessoa contratou aquele corretor, tá? Para intermediar. Vai que depois a pessoa, sei lá, vende o imóvel direto ou não quer pagar a comissão. Então, o corretor, ele tem aquela prova ali, aquele documento de que ele foi contratado, né? Pode ser por e-mail? A pergunta não é bem essa, né? Porque você pode encaminhar a autorização de venda por e-mail, a pessoa pode imprimir, assinar e te devolver. A pessoa também pode fazer essa assinatura por meio digital, por meio eletrônico, mas o que não é muito interessante e que sempre me perguntam? Ah, eu posso perguntar para o cliente por WhatsApp, o senhor me autoriza a vender esse imóvel? O cliente pode dizer que sim. Isso vai servir como o quê? Como prova. Depois, se você quiser utilizar essas conversas de WhatsApp numa ata notarial como prova de que você fez aquela intermediação, você pode. Agora, se o Cresci vai entender que isso é um documento escrito, que não há nenhuma infração disciplinar ali, são outros 500, porque a lei, ela pode até ser antiga em relação à tecnologia que nós temos hoje, né? A gente sabe que se o cliente fizer uma autorização ali por e-mail, por WhatsApp, isso vai valer como prova, mas do meu ponto de vista, não é seguro a gente contar que isso substitui um documento escrito, entende? Porque por mais antiga que seja a lei, é a lei. Ela não
foi revogada ainda. Ela não tá, ela tá em vigor. Então a gente deve observar. Essa é a minha orientação sempre. Ah, posso mandar por e-mail? Pode. Manda o documento PDFzinho, o cliente assina, escaneia e devolve, ou assina digitalmente, entendeu? Pegar essa autorização verbal ou por WhatsApp pode causar essas infrações que eu comentei, né? O fato de o Cresci entender que não é uma autorização escrita, caracterizar uma infração disciplinar, depois para utilizar isso como prova também pode ficar meio complicado. Deixa eu só dar um exemplo fático aqui meu, referente a, mais ou menos no Brasil, né? Diferente. Eu vendo imóveis fora do Brasil, ali no Caribe, República Dominicana, Ilhas Virgens Britânicas, Curaçao e por aí vai. E o contrato que eu tenho com as pessoas de lá é tudo por e-mail. É um acreditando no outro. É assim que funciona. Na verdade, no Já e-mail, eu não sei o que diz a legislação dos Estados Unidos em relação à exclusividade, né? Claro que aqui a gente está falando das leis brasileiras, mas brasileiro, o e-mail ele é um meio de prova. Claro que qualquer problema que dê, tem um registro ali para a gente produzir uma prova. Agora, como eu disse, vai que o juiz, o Cresci, entende que caracteriza uma infração disciplinar, porque aquele não era um documento escrito como prevê a legislação. Então, é bom tomar esse cuidado, sabe? A gente sabe que a maioria das pessoas não toma, que existem muitos clientes que se recusam a assinar a autorização de venda, eles entendem que não precisa. Só que aí a gente entraria numa outra vertente, né? De educação de mercado, de o corretor eu penso explicar. o seguinte, doutora. Para mim fazer uma parceria, eu tenho que namorar muita pessoa para não ter isso aí. Porque eu tenho que estar bem linkado essa pessoa. Vamos lá. Para mim conseguir um imóvel na República Dominicana, acho que eu tenho lá umas 37, 38 imóveis. Olha, sacanagem não. Eu namorei essa menina aí, é uma senhora de idade, né? Que é a dona. Ai, doutora, para ir uns 2, 3 meses. Até pegar confiança. Então vamos fazer um contrato. Aí se eu vender, entendemos? Não é na hora, não. Não é na hora. Senão não vai, não rola. Eu não conheço a pessoa. Em Portugal a mesma coisa. Nos Estados Unidos eu tenho uma parceira, Patrícia. Então, assim, tudo escrito, tudo bonitinho, para não dar estresse. E é tudo lindo e maravilhoso agora, né? Mas quando envolve dinheiro, cifras, aí a coisa muda. Deixa eu só dar um oi aqui às pessoas que entraram. O Estúdio Eliana, oi, muito boa noite. Laís Minha Garcia, mãe. Tereza Freitas, Leonardo Antônio Imóveis, Jaqueline. Cara, entrou uma galera e já saiu. Mas vamos lá. Doutora, muito bem explicado. Fala pra gente aí, porque você já falou sobre autorização e intermediação, o que seria a exclusividade? A O doutora que já que eu falou. fiz, Luiz? Eu separei aqui algumas perguntas que eu sempre recebo no meu Instagram Boa, sobre boa, boa, boa. exclusividade. E aí eu sei que pode ser a dúvida de muita gente que está nos assistindo ou que vai assistir a live depois, né? Pode falar. Aí assim, ó, vamos lá. A exclusividade, o que eu queria explicar para vocês? Uma coisa é autorização de venda. Então, para anunciar um imóvel publicamente, então eu vou fazer um anúncio público desse imóvel, eu preciso ter um documento escrito. Ok, já entendemos. E o contrato de corretagem, né? O contrato de corretagem é aquele contrato em que a pessoa contrata um corretor para intermediar determinado negócio, se compromete a pagar um valor ali, um percentual ou um valor fixo a título de comissão. Tudo isso está previsto lá nesse contrato. O contrato de corretagem, ele pode ser verbal, tá? É indicado? Não é, mas a legislação brasileira, ela admite o contrato verbal, tá? Se a gente tiver testemunhas para comprovar, se a gente tiver esse tipo de coisa, ele é admitido. Então, a gente tem duas coisas que tem que ter em mente. Uma é a autorização de venda, outra é o contrato de corretagem sem exclusividade e com exclusividade. O contrato de corretagem sem exclusividade não é indicado que se faça de boca, mas, se for feito, nós podemos admitir. O contrato de corretagem com exclusividade, ele não é admitido na modalidade verbal. Ele obrigatoriamente precisa ser escrito para ser considerado válido. Ah, mas o fulano me disse que me deu um imóvel exclusivo para vender. De boca, não vale.
Se eventualmente depois ele vender por meio de um outro corretor e tu quiser cobrar a tua comissão, não vai conseguir, porque não existe contrato de exclusividade verbal. Então é uma coisa muito importante de a gente deixar bem claro, tá? O contrato de exclusividade, assim como o contrato de compra e venda, ele tem que ter os requisitos legais. A lei estabelece requisitos, porque ele é realmente um contrato, com previsão lá no Código Civil. A exclusividade está lá com todos os seus requisitos, quais as consequências do descumprimento, tudo isso está previsto na lei. Então, esse contrato ele não pode ser feito de qualquer jeito ou a toque de caixa. Por quê? Porque ele também pode ser considerado inválido. Não é só o fato de ele existir escrito que vai dar a certeza para o corretor de que ele está seguro. Ele tem que ser escrito e ele tem que preencher os requisitos legais. Ah, Thaisa, e que requisitos são esses, né? São os requisitos de todo e qualquer contrato. Então, eu vou dar uns exemplos aqui que eu anotei. Agente capaz. Então, por exemplo, não pode ser uma pessoa interditada ou incapaz de gerir o seu próprio patrimônio. Objeto lícito, né? Esse contrato de exclusividade não pode ser para fazer nenhum tipo de negociação ilícita. Descrição do imóvel, indicação do prazo e das condições da negociação, prazo de vigência. E aqui no prazo de vigência, eu quero já deixar muito claro para vocês que exclusividade sem prazo é inválida. Eu já peguei no escritório contrato de exclusividade de imóvel milionário, de muitos milhões, e que o contrato não tinha prazo. Era uma exclusividade sem prazo. E a exclusividade sem prazo, ela é inválida. Por quê? Porque ela se torna uma autorização de venda, daquela que a gente conversou lá no início. A exclusividade, ela precisa ter um prazo. Esse prazo ele pode ser em horas, em dias, meses, anos, não tem problema. Mas ela precisa estar lá no contrato. Eu dou uma semana para o corretor, eu dou 3 meses, eu dou essa exclusividade por 1 ano, por 24 horas. Não tem problema, mas tem que ter um prazo, porque se não tiver um prazo, ela perde o caráter de exclusividade e se transforma em uma autorização de venda comum. E aí, quais são as consequências, né? Tu perde todas aquelas prerrogativas da exclusividade. Que quais são? O corretor que tem a exclusividade para vender o imóvel, se esse imóvel for vendido por um outro corretor que não por ele, ele tem o direito a receber a comissão, como uma forma de indenização pelo descumprimento daquele contrato. Se a pessoa me deu exclusividade e depois vendeu por meio de outra pessoa, eu tenho direito a receber a minha comissão, a ser indenizado por aquela infração contratual, entende? E se a exclusividade não tem prazo e ela se transforma só em uma autorização de venda, caso a pessoa faça isso, eu perco o direito a receber a minha comissão. É um assunto que sempre dá muita pergunta, né? Vamos ler o que passou aqui. E qual a multa se o cliente desistir da exclusividade? Então, normalmente os contratos de exclusividade prevêem o próprio pagamento da remuneração do corretor, ali o pagamento integral como forma de indenização. Então, o que que acontece? Se eu sou corretora, tenho exclusividade para vender um imóvel, mas o meu cliente vai lá e vende por outra pessoa ou diretamente, eu tenho o direito a receber a minha comissão, ainda que eu não tenha participado do negócio, entendeu? Essa é uma das penalidades. E se for uma exclusividade sem prazo ou um contrato que de alguma maneira não preenche os requisitos legais e seja considerado nulo ou inválido, esse direito é perdido. Então, por isso que é muito importante que na hora que vai fazer a exclusividade, o contrato, seja um contrato que preencha ali certinho os requisitos legais. Tereza, e exclusividade com prazo caducado, mas onde continuo sendo a única com as chaves e responsável por mostrar, inclusive, a outros corretores. Tá, vamos lá. A questão do prazo da exclusividade funciona como? Se a negociação começou durante o prazo de exclusividade, mas terminou depois que o prazo encerrou, não tem problema. O corretor permanece com o direito a receber a comissão, né? Agora, no teu caso, fala assim, ó, com o prazo caducado. Muitos contratos de exclusividade têm uma cláusula que prevê o seguinte, que se até 5 dias antes do término do prazo da exclusividade a pessoa não avisar que não quer mais, aquele prazo é renovado automaticamente. Então, né, ele tem um novo prazo igual àquele de maneira automática. Então, a Tereza, por exemplo,
primeira coisa que eu orientaria ela, verificar se não tem essa cláusula no contrato, de que se não houver um aviso expresso do cliente, essa exclusividade continua em vigor. Agora, se o prazo caducou, encerrou de vez e não tem cláusula de renovação nem nada, transforma-se em uma mera autorização de venda, do meu ponto de vista. Se a exclusividade acabou, significa que, caso o cliente venda o imóvel por meio de outro corretor, você não tem mais o direito de receber a comissão, né, que você teria caso a exclusividade ainda estivesse em vigor. Correto. Vamos lá, não tem mais nenhuma dúvida aí por enquanto, né? Vamos lá, gente. Vamos fazer pergunta. Quem quiser aproveitar. Vamos lá. Então é isso. Se o contrato tem exclusividade, está no prazo, o corretor tem direito a receber a comissão. Se a negociação ocorreu fora do prazo, depois do prazo encerrado, mas ela iniciou antes do término do prazo, o corretor também tem direito a receber a comissão. Que mais perguntas que eu anotei aqui? Ah, tá. Se a negociação é realizada dentro do prazo da exclusividade, mas em uma condição diferente daquela que o cliente autorizou inicialmente, o corretor tem direito a receber? Tem direito a receber. Esses detalhes da negociação não é o que vai impedir o corretor, né, que tem a exclusividade ali de receber a comissão. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que também é uma pergunta que sempre aparece, é: além de cuidar a questão do prazo, né, para não tornar a exclusividade inválida, tem que ter um prazo. Outro cuidado que os corretores devem ter é inserir o preço e as condições do negócio nesse contrato de exclusividade. Por quê? Porque a doutrina entende que a falta de condição do negócio e do preço são questões que podem tornar o contrato nulo ou ineficaz. É requisito do contrato de exclusividade, além do prazo, as condições do negócio e o preço do imóvel. Então, por isso que eu falei, na hora de fazer o contrato, é muito importante que ou o corretor utilize um modelo muito bem elaborado, ou que ele tenha noção desses detalhes mínimos, básicos que precisam existir em um contrato, porque depois o cliente vai lá, como já peguei caso no escritório, né? Foi um caso, por exemplo, de uma exclusividade sem prazo, o corretor achou que tinha exclusividade, o cliente foi lá depois, quis fechar um negócio com outro corretor ou de uma outra forma, então ele chegou para mim achando que ele tinha razão, que ele ia conseguir cobrar aquela exclusividade, e quando eu vi, não tinha prazo. Eu falei, olha, infelizmente, sem prazo, o juiz vai dizer que isso aqui é só uma autorização de venda e não uma exclusividade, então não vai. Então é bem complicado, assim, sabe? Por isso que eu falei que o tema da live era interessante, porque são coisas que nem passam pela cabeça dos corretores muitas vezes, que são informações que acabam não tendo nem acesso, né? A gente não tem acesso a essas informações. Aí é pego pela surpresa, né? Acaba Doutora, aprendendo só na prática, né? O Carlos Lemos de novo escreveu. Desculpa, fala aí. Pode falar. O Carlos Lemos escreveu de novo assim: primordial fazer o termo de vista assinado pelo comprador e vendedor. A senhora concorda? Termo de vista, ele quis dizer termo de visita? Não entendi qual foi a pergunta dele. Ficou vago. O primordial fazer o termo de vista, mas vista, assinado pelo comprador e vendedor. Reformula aí, o Carlos Lemos. Fazendo Isso, que daí facilita pra gente. Outra pergunta que sempre aparece para mim: contrato de exclusividade, por ser um contrato, precisa de testemunha? E a resposta é não, né? Apesar de ele ser um contrato formal, a assinatura de testemunhas não é requisito para que ele tenha validade. Principalmente em função das assinaturas eletrônicas e digitais que são feitas hoje em dia. Fiz um post recente no meu Instagram em que a gente fala exatamente isso, né? Que teve uma alteração no Código de Processo Civil e tornou o quê? A assinatura de testemunhas dispensável nos contratos que são assinados digitalmente. Claro que desde que sejam assinados por uma plataforma, que a gente possa verificar a autenticidade dessas assinaturas, né? Como a plataforma do Gov. Mas, havendo essas assinaturas por meio digital e sendo elas autênticas, válidas, é dispensada a assinatura de testemunha nos contratos. Então, o contrato de exclusividade que já não precisava, se for assinado eletronicamente, digitalmente,
menos ainda. O Carlos, é Carlos, né? Isso. Termo de visita. Então, Carlos, é importante a gente não confundir os documentos que são utilizados na rotina de um corretor, né? O que a gente está falando aqui é autorização para anunciar imóvel para venda ou locação e contratos de corretagem com e sem exclusividade. São documentos que são diferentes do termo de visita. O termo de visita, para que ele serve? Para o corretor ter uma prova de que ele levou aquele cliente naquele imóvel, naquela data, para conhecer aquele bem. E depois, se um outro corretor vier, principalmente num caso onde não há exclusividade, e apresentar o mesmo imóvel para o mesmo cliente, depois aquele corretor ele vai ter a prova de que ele já tinha levado aquele cliente no imóvel primeiro, né? O termo de visita ele é uma prestação de contas para o cliente que contratou o corretor. Olha, eu estou levando pessoas lá, essas pessoas aqui já visitaram, eu estou fazendo o meu trabalho, além de ser uma segurança para o corretor de que ele tem prova de que ele levou aquela pessoa até aquele imóvel, né? Isso. Mas ele, termo de visita não é uma autorização para anunciar imóvel e não é um contrato de corretagem, tá? Ele comprova a existência da visita, ponto. Não dá exclusividade para o corretor, ele não tem os contratos de um contrato, não tem os requisitos de um contrato de corretagem. Então, por exemplo, o corretor foi lá, foi contratado por um cliente para fazer uma intermediação, não fez contrato de corretagem, mas combinou de boca. Ó, então tá, vou negociar esse imóvel para ti, a minha comissão vai ser 6% e vai ser paga quando for paga a entrada do imóvel. Beleza. Não fez nenhum acerto escrito. Lá na frente, ele pode até ter feito um termo de visita, que levou o cliente lá, fechou o negócio, só que o cliente pode dizer, olha, eu pensei melhor e eu não quero te pagar 6%, eu quero pagar 4%, que é o que eu posso. E aí? Aí, ele só tinha um combinado de boca. Como eu disse, o contrato de corretagem verbal, quando ele não tem exclusividade, ele é até válido. Mas e a prova disso? E a briga disso depois, para provar que o combinado era 6 e não 4, e que a pessoa deu para trás? Quando a gente tem um contrato de corretagem escrito desde o início bonitinho, onde o cliente autoriza o corretor a intermediar, já fala quanto ele vai pagar de comissão, já diz quais são as condições que ele aceita vender aquele imóvel. Ah, eu aceito financiamento, eu aceito consórcio, eu aceito carro no negócio, enfim, o corretor ele se resguarda, né, de que ele tem aquela liberdade ali para negociar e que ele vai receber aquele valor pelo trabalho dele. Enquanto que se é verbal, a gente acaba não tendo essa segurança, né? Sobre a exclusividade, pessoal, uma outra pergunta que sempre aparece no meu Instagram é: precisa da vênia conjugal? Preciso que o cônjuge também assine a exclusividade? Ou eu posso pegar só de um? Porque é muito comum, né, que só um do casal acabe cuidando da venda do imóvel e tendo contato com o corretor. E a lei nos diz o seguinte, que não é necessária a assinatura do cônjuge na exclusividade. Por quê? Porque lá no artigo 1567 do Código Civil diz que a administração dos bens pertence ao casal. Então, se um deles quiser autorizar um corretor a vender o imóvel, não tem problema. Ao contrário do contrato de compra e venda, em que, com exceção de um ou outro regime de bens, vai precisar da assinatura do cônjuge obrigatoriamente, né? Mas na exclusividade, não. Na exclusividade, essa não é uma preocupação que o corretor precisa ter. Qual a preocupação que o corretor precisa ter? É quando esse imóvel é em condomínio, ou seja, tem mais de um dono. Por exemplo, herança. 3 filhos receberam um imóvel de herança. Ele tem 3 proprietários. Aí o corretor é contratado, às vezes, só por um. Porque um herdeiro vai lá, lidera o inventário, a venda do bem. E aí só esse herdeiro contrata o corretor. Nesse caso, a minha orientação para o corretor é que ele colha a assinatura de todos os herdeiros. Quando houver mais de um proprietário, quando a gente não estiver falando de uma situação de casamento, mas de pessoas diferentes que são donas daquele imóvel, eu oriento a pegar a assinatura de todos. Por quê? Né? Principalmente se for exclusividade. Porque a lei entende, como regra geral, que caso esse que contratou não pague a comissão do corretor, o corretor não pode cobrar dos outros. Ele só pode cobrar de quem o contratou.
E o que pode acontecer? Esse que contratou pode pagar a comissão toda e depois cobrar dos irmãos ou dos outros donos. Mas o corretor diretamente não pode cobrar daqueles que não autorizaram a venda para ele, entendeu? Ele só vai poder cobrar de quem autorizou. E às vezes os outros é que tem patrimônio para a gente cobrar. Os outros é que tem bens. Então é mais seguro para o corretor que ele colha a assinatura dos herdeiros, de todos eles, e daí ele tenha mais segurança para cobrar, ele tem mais pessoas, provavelmente mais patrimônio dessas pessoas, do que ele fique na mão de um só, de um dono só, e às vezes aquele ali não tem mais patrimônio, enfim, não quer pagar, e ele não tem como cobrar dos demais. Olha, espetacular, foi uma aula, como sempre. Eu tô vendo aqui se eu não deixei mais nada de fora, assim, das principais perguntas que eu sempre recebo, sabe? Não, espetacular. Ó, e vou ser sincero com a doutora. Teve pontos aí que eu fiquei de queixo caído, que eu não sabia, tá? Não, Não acontece sabia mesmo. muito, Luiz. Por isso que eu te falei no começo da live, que é um assunto muito legal de falar, de deixar gravado Não aqui, sabia. Ô, porque... ó, Tereza Freitas, vai ficar no Instagram e vai ficar no YouTube, tá bom? O Bate-Papo com a Varenga. Curte lá e se inscreva. eu falei para ti que Eu era um pensei o assunto início, não muito tem importância. legal por conta disso, porque pouco se fala sobre isso. É, E os corretores acabam só pensando, tem ou não tem exclusividade. Eles não sabem muito as consequências disso, como tratar isso na prática. verdade. Então, é muito importante que a gente se fale, assim, que fale sobre isso. Eu até quero te agradecer o espaço, Luiz, e a oportunidade de levar esse conhecimento adiante, porque por mais que eu tente no meu perfil, né, aqui a gente abrange outras pessoas, seguidores diferentes de É outros outro lugares. Então, público, né? é muito legal que a gente consegue educar o mercado mesmo, ampliar. Doutora, um dos intuitos de fazer essa live, que eu comecei a fazer lá em fevereiro, foi por causa disso. É passar a informação que a gente não aprende na faculdade, não aprende quando a gente faz o curso do CRESE. Não aprende, Uhum. cara. Então é na É. porrada, é no dia a dia. E quando eu vi uma live sua com a Nara, aí depois eu comecei a pesquisar sobre você, falei, cara, é ela. Ela é espetacular para apresentar. E depois que eu vi lá os seus vídeos, foi ela mesmo. Não, é muito legal. Olha, Obrigada, assim, pelo eu espaço, pela oportunidade e a gente agradeço. poder falar Eu de que assuntos agradeço. que pouco se fala mesmo. Até É, quando o pessoal da minha equipe me passou ali os temas, eu falei, não, vamos pedir para ele para falar sobre isso, porque pode parecer pouco, mas tem coisa legal para falar sobre isso aqui. dá quase uma hora de live, é verdade. Dá uma aula Doutora, isso aqui. são 19h40 já. É uma pena que já está quase acabando. Está tão Uhum. bom, está tão gostoso. Doutora, com essa bagagem toda, agora vamos encerrar o tópico, vamos para as conclusões finais. Com essa bagagem toda, a doutora pensa em escrever um livro? Nunca pensei. Então já está na hora, tá, O doutora? que eu penso Já pode passou ser, né? da hora. Podem ser planos para o futuro. O que eu penso, Luiz, na verdade, é em lançar um curso de direito imobiliário para corretores. Isso é um plano meu que já está em andamento, principalmente para que a gente possa trazer esse tipo de informação De que a gente não conhecimento. obtém com facilidade, né? Então, assim, a minha ideia é lançar esse curso para que os corretores que quiserem se sentir preparados, eles tenham esse Boa, suporte, sabe? Saibam boa. onde buscar informação. Vamos ver se para o final desse ano, início do ano que vem, eu consigo tirar isso do papel. O canal está aqui para divulgar, tá bom? Pode me procurar para a gente divulgar isso aí. Realmente é um bom início, tá? Estou sendo bem sincero, a mentoria da Thaisa. E assim, bagagem você tem, assunto você tem, técnica tem. Vamos colocar em prática. Vamos responder aqui o Carlos Lemos. Sempre eu pego exclusivamente ou autorização de venda e termo de visita. E coloco o valor dos imóveis e honorários definido, assinado pelas partes. Entrei na justiça e recebi honorários e ganhei ação. É isso aí. É o que eu falei lá atrás. Na Mesmo. verdade, o corretor, quando ele utiliza esses documentos, ele se resguarda de que se der um problema, ele vai ter como cobrar.
a Ah, comissão dele. O que acontece no meu escritório é que os corretores acabam não utilizando esses documentos básicos e quando eles precisam, eles acabam dependendo de prova, de testemunha. A testemunha já não lembra mais, que já faz muito tempo que passou aquela situação. Então, aí inviabiliza essa cobrança. E às vezes a gente está falando de uma comissão de 10 mil, mas às vezes a gente está falando de uma comissão milionária. Como eu já peguei corretores com comissões milionárias e que não tinham uma prova para a gente apresentar lá na ação e fazer a cobrança, sabe? Então, parabéns, é Carlos, né? Carlos, Parabéns, Carlos. bem É uma exceção no interativo. mercado. É. Ô, Luiz, deixa eu te falar. Se alguém que estiver assistindo a live aqui ou gravada, eu tenho lá no meu Instagram, é o primeiro destaque do meu perfil, um pacote de modelos básicos para corretores e imobiliárias, para eles poderem utilizar na rotina. Às vezes a pessoa não tem assessoria jurídica e precisa desses documentos, e nesse pacote tem o contrato de corretagem com e sem exclusividade, tem autorização de venda, tem tudo lá certinho. Então, assim, para quem aí está no início de profissão ou está inseguro com relação ao seu contrato de exclusividade, se preenche os requisitos da lei ou não, lá tem, nesse primeiro destaque do meu perfil, lá está escrito todos os documentos que estão incluídos, e aí, se alguém quiser se sentir mais seguro, só deixar esse caminho. Doutora, eu vou dar como encerrado. São 19h40, é uma pena de encerrar. Sua aura é muito boa. Então, Obrigada, Luiz. eu imagino conversar pessoalmente com a doutora. Quem falou muito bem de você foi o Giancarlo. Tive uma live com ele semana passada. E falei, Jean, como é que é a doutora lá? Falei, Luiz, espetacular. Espetacular, técnica demais, assim. Ela fala que o povão quer ouvir. Ela não... Jurisprudência, não fala, entendendo? Aquelas palavras difíceis. Luizão, ela é do povo. Ela é do povão. Você vai... E, Não, ele e é é maravilhoso. mesmo. Já é meu cliente aqui, né, em Balneário, região de Balneário, Itajaí. Ele é maravilhoso também. Lá no meu perfil, Top, eu gostei acabo muito dele. atraindo os corretores. Eu sempre falo assim, é um pessoal que é muito descontraído. Não é um pessoal técnico, não é um Tem que pessoal ser, como doutora. Tem que ser, cara. Tem como que do ser. direito, que é um pessoal mais sério, né? Não são assim. E é mais o meu estilo, tá no meio dos corretores, ter essa Aham. linguagem mais descontraída. Então a gente acaba se Olha, dando super bem. falamos praticamente 40 minutos e tenho certeza absoluta que todos que entraram, acho que foi mais de 90 pessoas que entraram e saíram, entenderam a mensagem. Porque não foi falado palavras técnicas, palavras difíceis, que a pessoa tem que pegar lá o vade-mecum para dar uma lida. Doutora, eu te deixo aí 5 minutos para considerações finais. Deixa o recado aí para os nossos seguidores. Para te procurar. Ah, peraí. Ô, Carlos, entra na bio depois da doutora e tem lá o contato, o site dela, tem o e-mail dela, que é o contato@taisaiala.com.br, o Instagram dela, pronto, tá aí. E o telefone do escritório é 47 949 depois 09345. Isso Mas entra lá na mesmo. bio dela lá, que tá lá tudo certinho lá, o site, liga para as meninas lá, o escritório dela. Isso, Fechou? pessoal. Lá no meu Instagram eu produzo conteúdo para corretor de imóveis, muito voltado. No meu site tem uma área de blog que também tem muito Boa. conteúdo legal para corretor. Interessante, eu vi lá, eu vi. A Cada, gente está cada alimentando bastante tema. lá. E é isso. Quem quiser Doutora, me procurar, todo dia eu abro caixinha de perguntas no Instagram. Quem eu vi tiver que você dúvida. responde lá no Story, eu vi. Então, Trapei Imóveis. Boa noite, muito boa boa noite aí, seja noite. bem-vindo. Doutora, fala pra gente aí suas considerações finais para as pessoas. Sou de São Paulo, muito boa noite. A doutora é do Balneário Camboriú, eu sou de Goiás. Seja bem-vindo aí. Considerações finais, doutora. Deixa o recado pra gente aí, corretores de imóveis. Luiz, só queria te agradecer pelo espaço, dizer para vocês que é um prazer enorme poder contribuir. Me acompanha, é verdade. Contribuir para o mercado imobiliário, para o crescimento profissional dos corretores. É sempre uma honra poder ajudar. E lá no meu Instagram,
como eu não sou corretora, eu aprendo muito com os corretores também. É uma troca enorme, porque o Brasil é muito grande, então cada região é um mercado que funciona de maneira diferente. Então, assim, a galera que quiser estar lá, que quiser participar, me mandar direct, pergunta na caixinha. Às vezes a gente tem polêmica, às vezes a gente tem assunto sério. Então, é sempre uma troca e é muito legal. Eu estava desatualizado quanto à tabela de honorários, vi a palestra da doutora. Tem uma palestra minha lá na TV Cresci de São Paulo, que eu falei só de honorário, só de comissão, de remuneração do corretor. Espetacular, E também é bem cara, legal. espetacular. Top. Então, é isso, Luiz. Só queria te agradecer. Fico à disposição de quem precisar. No escritório a gente também atende corretor, faz contrato avulso. Aí eu fico, assim, eu abraço tudo que for relacionado a corretores de imóveis. Boa. Doutora, eu que agradeço mais uma vez aí. O canal está disponível, tá? Torço pela sua mentoria. Já está no final do ano, mas creio que a partir de janeiro a gente tem novidade aí, tá? E eu quero ser o primeiro canal a divulgar a sua mentoria aqui no estado de Goiás. Luiz. Deixa eu dar um parabéns para a Rose, esteticista. Beijão, Rose. Fica com Deus. Doutora, se vier para São Paulo, me avisa, doutora. Lá o rapaz que te conhece. Tereza. Tereza, parabéns pela iniciativa, pelo conteúdo. Ô, Tereza Freitas, brigadão, tá? Obrigado mesmo pela força. Eu vi que você acabou de me seguir, agradeço aí. Então, gente, vou dar como encerrado. Já vão dar quase 50 minutos de live. E obrigada, deixa a doutora descansar um pouquinho. Foi corrido, né, doutora? Brigadão e te desejo... que venham próximas. Se Deus quiser, vai ter, tá? No próximo ano eu vou te chamar de novo. Tá gente, bem, até mais, pessoal. Bom final de semana. Beijo. Tchau, doutora. Igualmente, tchau. Valeu, gente.